Lipo comum versus lipo HD. Qual que é a diferença? Na imagem da tela nós vemos duas mulheres que realizaram a lipoaspiração, mas que têm resultados totalmente diferentes. Aqui vocês podem ver uma paciente que nos procurou após ter realizado uma lipo tradicional numa outra clínica alguns anos antes. E aqui vocês podem ver a mesma paciente após ter realizado uma lipo HD aqui no Alavance conosco. Mas enfim, por que a lipo HD consegue entregar um resultado melhor? Qual a diferença entre elas na prática? E principalmente, qual delas que vai fazer mais sentido para o seu corpo? Será que qualquer pessoa pode fazer esse procedimento? Eu sou o Dr. Felipe Borges, cirurgião plástico, e você está no canal da Clínica Alavance. Nesse vídeo você vai entender a diferença entre uma lipo convencional e a lipo HD e saber qual delas faz mais sentido para o teu caso. Primeiramente, o que seria uma lipo comum? A lipoaspiração ela foi inventada já há várias décadas por um cirurgião plástico francês que queria retirar uma região que a gente chama de lipoma, que é um tipo de tumor benigno, mas composto de gordura na esposa dele, só que ele não queria fazer cortes. Então ele teve a ideia que se ele colocasse uma cânula ali e aspirasse aquele volume de gordura, ele conseguiria resolver. E ele realmente conseguiu. E depois ele pensou, pô, se eu consigo fazer isso numa área, né, num lipoma, nessa região, por que eu não posso fazer no restante do corpo? E assim surgiu a lipoaspiração. Essa técnica vem evoluindo aos longos dos anos, mas a lipo convencional, qual que é o problema dela? O problema é que ela não respeita a anatomia do corpo. Se você olhar no seu próprio corpo, se você nunca fez nenhuma cirurgia plástica, se nunca fez uma lipoaspiração, você vai ver que tem algumas regiões que tem um pouco mais de gordura, algumas regiões tem um pouco menos de gordura. Na lipoaspiração convencional, o cirurgião ele deixa homogêneo todas essas regiões, então fica aquele aspecto mais artificial, sem forma, sem contorno, sem definição. Esse é o problema principal da lipo convencional. Para resolver esse problema, um cirurgião colombiano chamado Alfredo Rojas criou uma técnica que ele chamou de lipo HD. Por que HD? De High Definition em inglês, ou alta definição. Qual que é o objetivo da técnica? É tu conseguir trazer uma definição para o corpo. Como que vai ser feito isso? Vai ser analisado, né, a musculatura, e na transição, onde muda um músculo e outro, vai ser tirado um pouco mais de gordura para realçar aquele contorno. Então a lipo HD ela foi desenvolvida justamente para isso, para resolver esse problema de falta de contorno, de definição e de naturalidade. A gente conseguiu evoluir essa técnica e chegar em resultados incríveis como esse que vocês podem ver aqui. Mas eu preciso te dizer uma coisa, lipo HD não é tudo igual. A gente já tem evoluções da técnica. A primeira versão da lipo HD, como é que ela fazia a definição corporal? O cirurgião pegava essa camada de gordura e ele, nas regiões onde tinha transição entre um músculo e outro, ele deixava bem fininho, e nas outras regiões ele deixava uma camada mais grossa de gordura. Então até funciona, né, para paciente que mantém um peso estável, ele faz esse efeito de luz e sombra, consegue realmente imitar ali uma definição. Mas qual que é o problema disso? O problema é que se a paciente aumentar o peso, começa a ficar um resultado oposto, mais artificial ainda, porque a região onde é que tu tirou bastante gordura vai continuar com pouca gordura, porque a gordura foi removida. A região que tem mais gordura, ela vai aumentar mais ainda, então vai ficar completamente desproporcional. E a gente consegue ver isso claramente no caso dessa influenciadora aqui. O que aconteceu no caso dela? Foi essa primeira técnica de lipo HD, onde os gominhos ou a definição era marcado simplesmente na gordura. Então o que o cirurgião fez? O cirurgião foi lá, tirou gordura nas regiões para tentar imitar o gominho, só que essa paciente foi ganhando peso e aquela marcação continuou e ficou ainda mais marcado, que fica incompatível com o restante do corpo. E aqui, até no momento que ela estava grávida, você via claramente ali que aqueles gominhos eram fake, né? Não eram gominhos de verdade. Então isso gera esses resultados mais bizarros que não agradam aos olhos. Por isso que aqui na Alavance a gente faz uma técnica mais avançada do que a própria lipo HD, do que essas primeiras versões de lipo HD. Por que ela é mais avançada e por que ela dá um resultado mais natural? Porque daí a gente para de fazer essa definição baseada especificamente na gordura, a gente afina todas as regiões bastante, então deixa todas as regiões com bem pouca gordura, e nós usamos uma parte dessa gordura para colocar dentro da musculatura e com isso aumentar o próprio volume muscular, que é isso que é uma definição natural. Mulheres e homens que são definidos, eles têm justamente isso, uma camada de gordura bem fina e um volume muscular maior, e é exatamente o que a gente consegue fazer na nossa técnica
técnica aqui na Lavance. A gente usa um aparelho de ultrassom para poder identificar cada grupo muscular com bastante precisão. A anatomia do paciente ou da paciente ela é extremamente respeitada e por isso que o resultado fica super natural. E se você quiser avaliar o seu caso, ver se encaixa para essa nova técnica de lipoaspiração aqui na Lavance, preenche o link que está no topo da descrição que a gente vai entrar em contato com você.